O dividend yield projetado para essas 4 ações no ano de 2025 é bem interessante em nossa planilha de preço teto gratuita, mas todas elas podem pagar acima dos 10% em uma visão otimista do mercado, e a Petro, inclusive, acima dos 15%. E falando logo dela, Petrobras, vou trazer 2 matérias aqui que falam sobre vários aspectos da empresa, mas inclusive o que eu quero destacar aqui são os dividendos extraordinários que estão estimados por algumas casas de análise. Aqui, por exemplo, eles estão falando do Goldman Sachs, que vê espaço para um dividendo extraordinário de cerca de 4 bilhões de dólares, o que daria ali na faixa dos 22 bilhões de reais. A ser anunciado até o final deste ano, mas vamos colocar o pagamento para 2025 em nossas contas. Nessa outra matéria aqui tem uma estimativa parecida, só que é do Banco Santander. Aqui eles estão falando que os analistas do Banco Santander incorporam 3,5 bilhões em dividendos extraordinários, levando o dividend yield para 2025 a 12%. Mas a gente vai ver que vai ficar muito maior do que esse em nossas estimativas otimistas. Existem outras casas como essa EK Research, que está colocando aqui dividend yield para 2025 de 20%, na verdade, para os próximos 12 meses, mas essa reportagem é bem recente, desse mês de outubro, dia 3 de outubro de 2024. Vamos lá então, preço teto projetivo para 2024 aqui, pessoal, a gente colocou um fluxo de caixa livre projetado de 128 bilhões de reais. A gente já explicou isso aqui várias vezes, não colocamos o lucro porque a Petrobras ela aplica o payout em cima do fluxo de caixa livre e dessa forma calcula o dividendo por ação. Para 2025, a gente está colocando um fluxo de caixa livre mais fraco, nessa faixa de 115 bilhões de reais. Isso porque o petróleo tinha dado uma quedinha, a gente não sabia se as operações iam continuar, se os investimentos, na verdade, iam continuar fortes, mas percebendo que a empresa está melhorando as suas operações, como por exemplo nessa reportagem a gente vê que a Petro registrou produção recorde de gasolina no terceiro tri, sem falar do preço do petróleo que está cada vez mais alto, subindo aí, a gente não sabe até quando pode subir esse petróleo, mas vamos colocar aqui uma estimativa mais otimista, que o fluxo de caixa livre projetado para 2025 seja igual ao de 2024, o que daria um fluxo de caixa livre por ação de R$ 9,80, considerando um payout de 45%, vai dar um dividendo por ação não igual a R$ 5,89 não. A gente já colocou aqui algo a mais nessa conta. Vai dar ali um dividendo por ação de R$ 4,19, o que seria um yield de 11,15% sem considerar dividendos extraordinários. Agora, se a gente for considerar aquele dividendo extraordinário do Goldman Sachs, que o Goldman Sachs está prevendo ali 22 bilhões de reais, dividindo ali pela quantidade de papéis, nessa ordem de 13 bilhões, vai dar R$ 1,70 de dividendo extraordinário. Aí sim, em uma visão otimista aqui da coisa, o dividend yield passaria para 15,67%, o dividendo por ação ficaria de quase R$ 6,00. Apesar de ser uma visão otimista, a gente vê que não tem nada demais a Petro conseguir o mesmo fluxo de caixa livre do ano de 2024 e ter esse dividendo extraordinário nessa faixa aí dos 22 bilhões de reais, o que já aconteceu no passado. E quando eu estou falando do passado, é bem recente, pessoal. Veja que no ano fiscal de 2023, Datacom foi em maio de 2024, desses dividendos extraordinários aqui, e o pagamento foi em junho, uma parcela, e a outra parcela no mesmo mês de maio. Se a gente pegar esse valor e somar com este, vai dar mais de R$ 1,70 por ação. Ficou nessa ordem de R$ 1,75 esse dividendo extraordinário referente ao ano de 2023, mas que foi pago em 2024. Agora falando sobre a Copasa ticker CSMG3, a gente vê que está uma queda acumulada no último mês de mais de 13%. Ela chegou a ser cotada a R$ 26,12, pessoal, e agora está nos R$ 21,91. Nesse relatório do BTG Pactual, eles estão estimando uma queda bastante forte para os lucros da Copasa, saindo da faixa de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais para R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais para 2025. Nesse outro site aqui, Yahoo Finanças, para o próximo ano de 2025, a estimativa atual é de R$ 3,35 por ação. Veja que foi aumentando a estimativa, né? Há 90 dias atrás era de R$ 3,14. Se a gente multiplicar esse lucro por ação de R$ 3,35 pela quantidade de papéis da Copasa, nessa faixa de 379 milhões de ações,
vai dar ali um lucro total estimado para o ano de 2025 de 1.270 bilhões de reais nesse site Yahoo Finanças, o que é um pouco melhor do que a estimativa do BTG Pactual, mas está mais ou menos na mesma faixa. Então, em nossa estimativa otimista, a gente vai colocar esse lucro projetado de 1.275 bilhões, que vai dar ali um lucro por ação de R$ 3,36, um payout de 50%, vai dar um dividendo por ação, não é exatamente igual a isso aqui, já estou considerando nesse 2,30 um dividendo extraordinário, vamos tirar esse dividendo extraordinário, daria ali só de dividendos regulares R$ 1,51 por ação, o que seria um yield de apenas 6,9%. Apenas não, né? É um yield interessante, mas abaixo dos 7% que a gente está exigindo para calcular o preço teto, que ficaria de R$ 21,62. O preço atual é de R$ 21,91. O negócio é que a Copasa tem um problema, entre aspas, que a sua reserva de lucro ela costuma exceder o capital social da companhia, e isso não pode acontecer. Quando acontece, a empresa tem que ou distribuir dividendos extraordinários ou integralizar esse excesso ao capital social da companhia, e foi isso que a Copasa fez em 2023 e 2024. Veja que com relação a 2024 teve esse dividendo extraordinário de 300 milhões de reais e com relação ao exercício de 2023 o dividendo extraordinário foi de 372 milhões de reais. De acordo com o CEO, esse é um problema positivo, entre aspas, que tende a ser recorrente na companhia nos próximos anos. Com a manutenção do payout de 50%, fatalmente chegaremos ao final de 2024 com uma nova reserva de lucros excedendo o capital social da companhia, para que em 2025 a gente possa deliberar um montante a ser distribuído ou na via de dividendos extraordinários ou capitalização, ou uma solução mista das duas, como aconteceu em 2024. Dessa forma, imaginemos que a Copasa pague mais 300 milhões de reais em dividendos extraordinários no ano de 2025, o que daria ali 79 centavos por ação, daria um dividendo total por ação de R$ 2,30, o que seria um yield de 10,5%, superando bastante os nossos 7%. Mas aqui já está incluído tudo, dividendo extraordinário, regulares, uma visão otimista da coisa em um lucro projetado um pouquinho mais forte do que o mercado está colocando, está projetando, estimando, né, para 25, ficaria esse yield de 10,5%, mas muito possível de acontecer sim. Agora falando sobre o Banco do Brasil, veja que o lucro projetado para o ano de 2025 aqui pelo BTG Pactual é de 41,2 bilhões de reais. Em nossa planilha de preço teto projetivo 2025, a gente coloca esse lucro projetado, que é o distribuível, a gente multiplica na célula por 0,92, tirando ali 8% de várias coisas que tem que retirar do lucro antes de aplicar o payout, e a gente colocou um lucro projetado de 40 bi para 2025, abaixo das projeções do BTG Pactual. Nessa visão otimista que a gente está considerando, o lucro projetado que a gente colocou na célula é de 42 bilhões de reais, um pouco mais forte do que as projeções do BTG, e a gente multiplicou por 0,93, retirando apenas 7%, porque tem que tirar ali uma porcentagem entre 7% e 9% do lucro líquido mesmo, para chegar no lucro distribuível para depois aplicar o payout, pessoal. Então vamos ser mais otimistas aqui, retirar apenas 7% do lucro total, ficaria um lucro distribuível nessa faixa de 39 bilhões de reais, aplicando o payout de 50%. Veja que a gente está fazendo a estimativa aqui que o banco vai aumentar o seu payout para o ano de 2025. Existe essa conversa aí, mas é muito improvável. Já li algumas reportagens falando que o banco não vai fazer isso em 2025, mas existe um zoom e pode ser que de repente surpreenda e venha um payout de 50%, atualmente é de 45%, o que daria um dividendo por ação de quase R$ 3,00, aqui já é líquido de imposto, estou multiplicando na célula por 0,87, tirando ali 13% de imposto de renda, o que daria um dividend yield de 11,3% nessas cotações atuais de R$ 26,33 de BBAS3, é o ticker, né, do Banco do Brasil, mas talvez a probabilidade disso acontecer, desse dividendo por ação ficar nessa faixa de quase R$ 3,00, seja muito pequena, porque esse payout talvez não seja de 50%, né, pessoal? A probabilidade não é muito grande disso acontecer, pelo que eu tenho lido.
Se a gente colocar de 45%, mesmo assim, o nosso dividend yield fica na faixa dos 10,18%. Já para a BB Seguridade, nesse relatório do BTG, para 2025 aqui, eles projetam um lucro de 8,6 bilhões de reais para 2026, projetam um lucro crescente, né, de 8,8, mas vamos ficar em 2025 aqui, 8,6 bilhões de reais, só que existem casas mais otimistas do que o BTG Pactual, por exemplo, a Genial Investimentos, que para 2025 está projetando ali um crescimento de lucros de quase 11% e o lucro total ficando nessa faixa de 8,9 bilhões de reais, que é o valor que nós vamos usar para fazer essas considerações otimistas em nossa planilha. Veja que eu coloquei já esse lucro de 8,9 bilhões aqui, o que está dando um lucro por ação de quase R$ 4,60, R$ 4,58 aqui, e considerando esse forte payout de 95%, que já aconteceu no passado, pessoal, daria um dividendo por ação de R$ 4,35, e a BB Seguridade só paga dividendos, então não tem JCP, não precisa tirar nada aqui de imposto de renda, é líquido de impostos, que daria um dividend yield de quase 13%, 12,84% nessas cotações atuais de R$ 33,86. Vocês podem falar, mas esse payout está muito forte, Pedro, 95%, isso pode não acontecer. É mais provável ser um payout de 95% da BB Seguridade do que um payout de 50% do Banco do Brasil. Mas tudo bem, vamos colocar aqui algo mais realista, 85% de payout. Daria ainda um dividend yield na faixa de 11,5%. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like, considere se inscrever no canal se você investe em ações visando dividendos e também considere se tornar membro do canal Dividendo Complementar se você quer impulsionar o nosso projeto e ter vários benefícios. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.